Começa rápido essa edição, sem perda de tempo, aprovada em primeiro turno a reforma tributária. Câmara dos Deputados agora vai se debruçar, depois de ser aprovada em primeiro turno o texto base, vai se debruçar para a tramitação do segundo. Vamos então direto lá para Brasília, ao vivo com nossa repórter Tainá Farfan. Tainá, contigo. Oi, William. Excelente noite para você e para quem acompanha a gente aqui no WW. A gente está acompanhando aqui de perto um momento histórico, né? A gente viu a aprovação da reforma tributária em primeiro turno, né, com placar elástico, bem acima das expectativas, 382 votos sim pela aprovação da reforma tributária. Destaco que aí no meio desses votos favoráveis a gente teve 20 votos por parte do PL, aquele principal partido de oposição do governo, né? E no União Brasil, que até chegou a ser ventilada uma possibilidade, um movimento nos bastidores em prol de um adiamento dessa apreciação no dia de hoje por parte do União Brasil. A gente viu a União entregando, então, 48 votos dos 59 deputados da bancada. Pois bem, William, agora a gente está vendo, segue aqui a apreciação, agora é a apreciação dos destaques, né, que são aquelas possíveis alterações no texto. Logo depois deste momento, eles apreciam uma quebra de interstício, né, que é o que autoriza a eles apreciarem logo o segundo turno, né? Lembrando que, por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa ser aprovada por pelo menos 308 deputados em primeiro e segundo turno, antes de seguir para apreciação do Senado Federal. Senado onde, até Arthur Lira até chegou a comentar isso um pouquinho mais cedo, onde a gente deve ver alguns ajustes nesse texto por lá também. Já há uma expectativa que esse texto passe pelo Senado, depois retorne para a Câmara dos Deputados antes da promulgação propriamente dita, mas já foi, sim, uma conquista muito grande por aqui, uma conquista que é do governo também por parte do presidente da Câmara dos Deputados, que pegou esse assunto, né, no colo e quis tocar realmente. Ele até fez um discurso aqui que foi muito aplaudido antes de abrir o placar ali, a orientação das bancadas. Ele quis dizer ali um discurso bem estadista, querendo dizer que a responsabilidade de aprovação dessa matéria é dos parlamentares, que não é uma matéria de governo, e sim que é uma responsabilidade dos parlamentares ver essa proposta sendo aprovada depois de tantos anos, né? Quantos anos não tentaram aprovar uma reforma tributária no Brasil, e a gente está vendo agora ela finalmente caminhando aqui na Câmara dos Deputados, depois de muitos acordos, muitas conversas com setores, com os governadores, com prefeitos, muitos ajustes no texto, né? Agora a gente está acompanhando Aguinaldo Ribeiro aí falando um pouco sobre esses ajustes, e a votação continua por aqui, viu, William? Promete ir até tarde, e eu vou seguir aqui de olho. Volto com você no estúdio. Você está antecipando a pergunta que eu ia te fazer, Tainá. Vai até tarde. Você tem uma ideia até quanto tarde vai? Eu cheguei a sondar alguns líderes e alguns deputados aqui no plenário, William. Os mais otimistas, digamos assim, para terminar o mais rápido possível, estava falando algo em torno de 11, 11h30 da noite. Mas a maioria estava jogando lá para meia-noite, 1 da manhã. Vamos ver. Promete que vai ser longo aqui a coisa, viu? Ótimo. Nós estamos felizes em saber que você está aí a postos. Qualquer coisa você interrompe a qualquer momento a programação. Nós vamos partir para análise em cima de tanta coisa que você já colocou aí na mesa para a gente apreciar. Tainá, até já. Obrigado. Vamos lá, os participantes da roda hoje aqui no WW um pouquinho diferente. Deixa eu começar a dar o meu boa noite por Aldi Cunha, nosso comentarista CNN de economia. Estamos com o cientista político Creomar de Souza, lá no nosso estúdio em Brasília. Creomar, muito boa noite. Também é o nosso diretor editorial em Brasília, Daniel Hittner, e um imenso prazer de ter aqui comigo na bancada, Tainá Falcão. Prazer é meu. Vamos começar pelo lado político, segurar um pouquinho, Audi, só um segundo. Tem muita coisa para a gente falar do diabo que senta nos detalhes, né? Ainda mais num texto como esse. Daniel, Arthur Lira chamou para si. É como se ele tivesse dito: bati o escanteio, cabeceei, fiz o gol, a vitória é minha. Cabe essa autodescrição que ele fez? Ele teve um protagonismo incontestável, William, nessa votação e na costura de tudo o que culmina na aprovação por uma margem tão ampla da reforma tributária. Agora, ele teve algumas forcinhas no meio do caminho. O que eu destacaria? Hoje houve uma liberação importantíssima de 5,2 bilhões de reais, um empenho de 5,2 bilhões de reais
em apenas um dia, um valor recorde de emendas parlamentares da modalidade transferência direta de recursos para estados e municípios. O que significa isso? Vamos traduzir. Significam as chamadas emendas PIX. E ganharam esse nome justamente porque elas significam um repasse direto da União para municípios geralmente pequenos, sem uma descrição detalhada de onde e por que devem ser usadas. Então, não é o município ali de Mato Grosso do Sul, por exemplo, dizendo que tem uma praça pública ali para ser construída, nem o município do Rio Grande do Norte dizendo que precisa construir mais cisternas. Não, isso vai para o caixa da prefeitura e pode ser usado como o gestor local bem entender, com um baixo nível de transparência e de fiscalização. Então, isso obviamente deu um empurrão muito grande. Não é comum você empenhar 5 bilhões de reais em emendas parlamentares de qualquer modalidade, muito menos essa, num único dia. Esse foi um dos empurrões. A outra são todas as concessões políticas feitas ali para a União Brasil, finalmente com a troca no Ministério do Turismo. Isso atende à bancada da União, que entregou 48 votos a favor e 11 contrários, muito mais votos do que vinha entregando. E, finalmente, as concessões no texto do relator, que agradaram setores econômicos até agora muito resistentes à aprovação do projeto. Creomar, o Daniel nos traz o quadro mais abrangente. Sabemos que emendas sempre foram um incentivo, entre aspas, muito relevante na política brasileira em geral, nessa reforma, pelo que diz o Daniel, em particular. Eu gostaria de trazer a sua atenção à política por detrás disso. Que fatores, do ponto de vista político, você destacaria, Creomar, que nos ajudem a entender essa votação dilatada? William, primeiro de tudo, boa noite a você, a Tainá, a todos aqueles que nos assistem pela CNN Brasil, o Daniel que está aqui do meu lado, áudio à distância. Eu creio que 2 elementos merecem ser destacados. O primeiro deles tem a ver com o fato de que Lira, antes de tudo, no último fim de semana, tinha colocado para si um desafio de força que era de resolução das principais pautas econômicas durante a semana, que seria o CARF, o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária. É óbvio que ao estabelecer uma meta muito alta, muito ambiciosa, muito provavelmente alguns desses elementos ficariam pelo caminho, até mesmo quando a gente trabalha com uma perspectiva de que não se pode entregar tudo de uma vez num processo de negociação e de guerra de atrito, que é a política de articulação da democracia brasileira. Isto feito, entraram em campo alguns outros atores que tiveram uma maior ou uma menor sensibilidade acerca da importância do tema e da importância do tema para suas próprias biografias e interesses políticos. E aqui eu destaco 2 que eu acredito que, junto com Arthur Lira, devem ser levados em consideração. O primeiro deles é o ministro da Fazenda, que, mesmo em alguns momentos nesses 6 meses de governo sofrendo com o fogo amigo do PT, conseguiu estabelecer um bom canal de articulação e diálogo com o presidente da Câmara para fazer com que essa votação fosse possível. O segundo desses elementos, e aí eu acredito que a gente tem um impacto também na conformação dos futuros palanques à direita, é o movimento do governador de São Paulo, que, se no início da semana se colocava muito crítico ao texto, chega hoje diante de um dilema que é um ensaio ou um teste de ruptura / autonomia da sua própria biografia política. E aqui eu me refiro ao fato de que Tarcísio, mesmo não sendo membro do Partido Liberal, se encontrou com parlamentares do Partido Liberal para defender sua posição. Foi interrompido pelo presidente, foi hostilizado por um pedaço dessa bancada, mas ao final do dia, para setores muito importantes e para, sobretudo, um pedaço do eleitorado de direita que não quer votar no PT, mas que em determinado sentido não é bolsonarista, olha para Tarcísio como alguém que é um potencial voto futuro. E aí isso traz um elemento importante quando a gente pensa em quadro político. Um Brasil pós-reforma tributária tende a ter um resultado econômico e político em várias instâncias, você e Daniel já citaram aqui. O governo Lula terá que se reconfigurar, mas, sobretudo, também o quadro político e a direita brasileira tende a gradualmente se reconfigurar. Talvez saindo desse eixo em que Bolsonaro é o principal ator político até aqui e buscando novos polos gravitacionais para girar ao redor. Creomar. E, nesse aspecto, Tarcísio se destaca. Creomar, é um bocado de coisa de uma vez só.
Vamos pegar o que você está projetando de cenários, né, para frente, políticos e econômicos, que é no fundo o que está na cabeça do nosso público. Eu queria ainda dar uma voltinha na questão política, tratando dos personagens que tanto o Daniel como você já introduziram no nosso palco com grande pompa. Tainá, Lira conseguiu aprovar algo que lhe interessava, e aquilo que interessava ao governo, ele deixou, enfim, que o tempo trabalhasse de outra forma? Com certeza, William. Boa noite a você e a todos. Tanto que o projeto do CARF está pendente. Hoje, o próprio ministro da Fazenda reconheceu que há uma dificuldade de colocar o que para ele, e foi isso que incomodou o presidente da Câmara dos Deputados, era prioridade, que é o projeto do CARF. O projeto do CARF está trancando a pauta, pode não ser votado amanhã. Os líderes de quem eu tive notícia hoje dizem que não tem acordo para votar esse texto amanhã, muito por conta da irritação que causou em Arthur Lira essa falta de empenho que ele enxergou no governo. Veja que só hoje a gente teve uma fala enfática do presidente da República sobre a reforma tributária. Dizendo que seria aprovado. E ainda assim, ele se confunde. O inconsciente fala, porque ele troca, ele fala reforma agrária. Então, assim, todo esse contexto, a despeito das emendas que foram liberadas, mas essa falta de verbalização do governo, de ir a público e defender um assunto que é caro a Arthur Lira, incomodou o presidente da Câmara dos Deputados e pode ter um preço. Aúde, eu não quero deixar você de maneira alguma no cercadinho economia. No Brasil é impossível falar de economia sem política, mas alguns dos aspectos específicos que eu quero deixar um pouco para depois e ver você do ponto de vista que é aqui o de quem acompanha a economia real, o impacto inicial que você estima dessa votação. Eu acho que é bastante positivo, William. Boa noite a todos que nos assistem. É uma reforma que o Brasil tenta fazer há décadas, né? Pelo menos 3 décadas. Evidentemente, uma reforma desta envergadura, que mexe num conjunto muito grande de interesses, em setores, em regiões, em entes nacionais, ela tem uma complexidade grande e, ao final, você acaba tendo que fazer algumas concessões, né? Como foi feito hoje nessa primeira etapa aí de votação, né, para alguns setores com alíquotas reduzidas em relação à alíquota padrão, mas mesmo assim, ao final, é uma direção que traz uma simplificação e uma racionalidade muito maior do sistema que nós temos hoje, onde você tem dezenas de alíquotas por estado, né, milhares de modelos de crédito presumido, base de cálculo. Então, é um emaranhado que gera uma ineficiência muito grande na alocação de investimentos e trava o crescimento econômico. Então, no geral, mesmo não sendo uma reforma ideal, ela tem um impacto, ela vai ter um período de transição grande, então os resultados vão ser colhidos ao longo de 5, 10, 15 anos, mas ela traz de imediato um efeito muito positivo de expectativa. E aqui eu acho que não dá, eu gostaria de não esquecer de mencionar, a gente falou aqui de Arthur Lira, do presidente Lula, mas assim, tem uma figura muito importante nessa história que é o Bernardo Api. Eu me lembro ainda, em 2007, eu era secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Bernardo Api era secretário de Política Econômica no governo federal, e eu me encontrei, fui almoçar com ele e perguntei, Api, dessa vez vai a reforma tributária? Isso era 2007. Ele disse, vai, hoje eu acho que vai. Isso são 16 anos atrás. Ele não desistiu, né? Foi para o setor privado, fundou o Centro de Cidadania Fiscal, juntou muita gente técnica muito boa, persistiu, e hoje tem muito do dedo dele. Claro que tem toda essa discussão política, mas a qualidade da matéria que está sendo votada, sem sombra de dúvida, ele e vários técnicos que trabalharam durante muitos anos na consistência técnica dessa proposta.